Chamo-me Creuza Marcial Araújo. Nasci no município de Alegre, Espírito Santo, filha de família muito pobre, que passava muita dificuldade, principalmente para obter o sustento. Papai, um homem desanimado pelas circunstâncias da vida que levava, a cada dia se entristecia mais, por não ter condições de manter a família. Mamãe era uma mulher de fibra, mas com o passar do tempo começou a esmorecer por consequência dos problemas e já não conseguia mais passar para papai aquela segurança de outrora. Eu era muito nova, apenas 4 anos, e minha mente, por enquanto, estava protegida destes pensamentos. E tudo para mim transparecia da melhor maneira possível. E não imaginava que ainda naquela idade o destino me reservaria surpresas desagradáveis, que acabariam com a minha inocência de criança. Uma certa noite, aguardávamos papai, que havia saído à procura de alimento, e fomos sacudidos por batidas na porta. Eram homens, amigos de papai, que haviam no encontrado morto, crivado de balas e amarrado a paus. O traziam a nós. O desespero tomou conta de mamãe, e aquele fato ficou registrado em minha mente como um retrato. E dali em diante, eu nunca mais seria a mesma criança, pois com apenas 4 anos, já alimentava um ódio muito grande no meu coração. Naquela noite, a dor que sentíamos não era de fome, e sim da falta de meu pai. E podíamos sentir que o elo que ainda segurava todos nós juntos acabava de se romper, e que não havia mais esperança. O tempo foi passando, e logo fomos nos tornando para minha mãe um fardo muito pesado. E ela começou a desfazer-se um a um de seus filhos. E quanto a mim, acabei sendo adotada por uma família do Rio de Janeiro. E desde que fui com eles, nunca mais vi mamãe. A família que me adotou tratava-me como filha verdadeira. E apesar da dificuldade que passam todas as famílias, não me faltava nada. E a educação que me passavam tinha tudo para ser a melhor. Mas comigo, nada ia bem. Não conseguia enxergar o bem que aquela família me desejava. Minha mente não conseguia assimilar mais nada, a não ser a revolta da lembrança do assassinato de meu pai. Isto foi fazendo com que minha mente inocente de criança se transformasse numa mente doentia, cheia de maldades e de maquinações malignas. Com o passar do tempo, já não conseguia ficar junto das outras crianças, brincando, porque os meus pensamentos eram os pensamentos de criança revoltada, violentada pelas consequências dos erros de meus pais. Não, eu não conseguia mais ouvir a voz da razão, porém alguma coisa me impulsionava a praticar maldades. Era como se eu só conseguisse obedecer às ordens de alguém que não era deste mundo. Passavam-se os anos e eu crescia, e meu corpo se desenvolvia como o corpo de uma mulher. E aos 11 anos me envolvi com muitos namorados. E no meio desses haviam alguns jovens acadêmicos de um determinado hospital que eram viciados em drogas. E num destes encontros me ofereceram a maconha. Minha vida dava uma parada naquele momento, pois sabia que o caminho das drogas era um caminho perigoso. Mas aquela voz desconhecida falava mais uma vez na minha mente que eu não teria nada a perder. Afinal de contas, não ligava muito para a vida. Tudo começou como uma brincadeira. Era divertido. Andávamos de carro em alta velocidade e nos drogávamos. E no momento destes, eu conseguia esquecer toda a revolta que havia no meu coração. Mas o efeito da maconha acabava. E eu, voltando à realidade, percebia que ainda estava neste mundo. E que a revolta da morte de meu
meu pai ainda estava arraigada no meu ser. Em minha casa, junto à família que me adotou, as coisas não iam bem, pois não aprovavam o meu modo de agir. E isto só serviu para encher mais o meu coração de revolta. E a cada dia ia me distanciando mais do pouco amor que ainda havia na minha vida. Não suportava mais os conselhos de meus familiares. E quanto mais se envolviam, mais eu mergulhava no mundo da perdição, sem ao menos medir consequências. Em certos momentos, lembrava-me de quando vivia ainda com minha verdadeira mãe, e que após a morte de papai, eu costumava fugir de casa à noite e ia para o cemitério, e chegando, deitava sobre seu túmulo, e achava que quando amanhecesse, meu pai acordaria e voltaria para casa comigo. Estas lembranças só serviam para aumentar a minha dor, e a depressão tomava conta de mim, e passei a fazer da maconha o meu remédio. Usei tanto que já não surtia mais efeito. Foi então que os meus colegas apresentaram-me a cocaína, bolinha, LSD, e a dependência destas drogas aumentaram de tal forma que era difícil não me encontrar drogada. Tornei-me uma amizade cara, pois os que se diziam amigos agora não me davam mais drogas, e eu não tinha dinheiro para comprá-las. Foi quando eu conheci um grupo de hippies que faziam de Copacabana seu ponto de encontro. E chegando a eles, logo fiz amizade, pois já estava acostumada a lidar com este tipo de gente. Tomando conhecimento da minha dependência e vendo que eu não tinha dinheiro para comprar as drogas, arrumaram uma maneira para eu sustentar o meu vício. Deram-me uma arma, um revólver calibre 22, para eu fazer uso em pequenos assaltos, e com isto bancar o meu vício. No princípio relutei, mas outra vez senti em mim como se alguém quisesse direcionar minha decisão e oferecer proteção. Alguma coisa ligada ao mundo espiritual que eu não compreendia, e logo cedia àquele sentimento, que eu não sabia que era um sentimento maligno. As trevas tomaram a minha vida e passei a assaltar pessoas, lojas, supermercados, e com isso a garantia da compra das drogas era certa. Passei a ser conhecida como uma pessoa perigosa, e todos que me viam temiam. Ia crescendo dentro de mim uma coragem tal que eu já não praticava mais estes delitos por necessidade, mas por prazer, e passei a gostar do que fazia, achando que sempre ia me sair bem. Com pouco tempo, minha família tomou conhecimento dos meus atos marginais, e isto foi a gota d'água. Até então, era somente o problema das drogas, mas com o conhecimento dos assaltos que eu praticava e da quadrilha que eu fazia parte, tentaram em vão me convencer a voltar atrás e conviver como uma pessoa recuperada, mas eu não queria ouvir. Havia em mim algo que falava mais alto, que me cegava e me dirigia a praticar todas aquelas coisas horríveis. Naquele momento, eu tomava a pior decisão da minha vida. Seguiria um rumo que aos olhos de muitos não teria volta jamais, abandonando de uma vez por todas a minha família. Com apenas 15 anos, eu saí de casa e passei a conviver diretamente com este grupo de hippies viciados, e a continuidade dos roubos e assaltos persistiu em minha vida. Passou a existir em mim uma facilidade muito grande para roubar, pois também conseguia tirar o pertence das pessoas sem ser notada. A cada dia que passava, eu sentia cada vez mais que alguém invisível me ajudava. Não entendia muito bem de coisas espirituais,
mas passei a confiar total e diretamente neste espírito. E já esperava a sua ordem vir à minha mente para decidir qualquer coisa na minha vida. Querido ouvinte, naquela época eu não conhecia a verdade sobre a minha intimidade com esse espírito, mas hoje posso lhe garantir, com o decorrer deste relato, que este espírito que passou a direcionar a minha vida nada mais era do que o mesmo espírito que está presente em todos os atos de maldade e pecado deste mundo e que está aqui com uma única missão: roubar, matar e destruir. Este espírito que se fez presente em minha vida, desde que passei a alimentar o ódio em meu coração, era Satanás, o príncipe das trevas. Ele agora pode estar fazendo o mesmo com você, o mesmo que fez comigo. Deve estar querendo destruir a sua família, como destruiu a minha. E só Deus, através da sua misericórdia e do amor do seu Filho Jesus, pode te libertar do seu domínio. A primeira coisa que Satanás passou para mim foi a facilidade para conseguir as coisas. E eu fui me acostumando, de maneira que eu não percebia que quem estava sendo destruída era eu. E ele passou a me incentivar à prostituição, principalmente com homens casados, os quais estavam incluídos executivos, médicos, gerentes de banco, que bancavam o meu vestuário e o meu visual. Frequentava os melhores hotéis e restaurantes e possuía naquela época uma cabeleireira particular chamada Maria do Carmo, que era responsável pelo preparo do meu visual e que, por estar sempre comigo, acabou tornando-se minha amiga. A cada dia que passava, as facilidades iam se mostrando nitidamente falsas, pois quanto mais eu ganhava em roubos e prostituição, mais eu gastava em drogas, noitadas e bebedeiras, ficando a minha vida à mercê da vaidade do mundo e da fama. Criava-se à minha frente um precipício que eu não enxergava e que estava prestes a me tragar. O plano de Satanás para a destruição da minha vida ia muito além das drogas, vícios e prostituição. Não há satisfação no inimigo de nossas almas. E um certo dia fui convidada a visitar uma escola de samba. E esta escola, que à primeira vista parecia ser apenas um local de diversão, era um ponto de encontro de líderes do crime organizado. Depois de me envolver com toda aquela comarca, me foi feito um convite por um dos líderes para eu fazer parte da sua quadrilha e, com isso, auxiliar a venda das drogas na zona sul do Rio, local em que eu tinha total envolvimento. Satanás começou a cevar-me com minhas ambições, de maneira que não foi difícil aceitar o convite, ficando com isso mais curto o caminho entre mim e o abismo. Quando comecei a traficar drogas, tinha sempre o local exato para vender e fazia da prostituição o canal de venda principal, levando drogas para empresários, escritores e toda sorte de membros da alta sociedade. Minha ganância foi aumentando tanto que passei a vender drogas também nos becos e favelas e fiquei tão cega que já não percebia o grau de periculosidade que envolvia a minha vida. Adquiri experiência e passei com isso a manejar todo tipo de arma. E neste tempo, a polícia já estava no meu encalço, pois sabiam que eu era integrante das quadrilhas. E com isso passei a esconder-me para não ser pega. Fui perdendo o medo. E à medida que o perigo aumentava, Satanás colocou no meu coração que eu poderia ganhar mais dinheiro como informante de quadrilhas. E eu comecei a levar informações de uma para outra, até que eu fui descoberto. E então passei a ser perseguida pelos bandidos e pela polícia. Não havia mais lugar que eu pudesse me esconder.
e comecei a me desesperar, pois não havia mais segurança, e de repente me vi encurralada pelas consequências dos meus erros. Até aí eu não tinha medo, mas a partir daí o pavor tomou conta de mim, e só aguardava a hora em que não daria mais para escapar. Foi então, numa noite muito fria, que um grupo de traficantes me cercou, e eu fui pega e levada para a estrada Rio-São Paulo. Chegando a um trecho deserto, começaram a me espancar, e quanto mais me espancavam, mais eu pedia pela minha vida. Meu corpo não sentia mais as pancadas, e eu cheguei ao limite da minha resistência, sentindo-me abandonada e aguardando somente o golpe de misericórdia. Depois de muito me baterem, colocaram-me de joelhos e, encostando o cano do revólver na minha cabeça, aguardavam somente a ordem para atirarem. Mas esta ordem não foi pronunciada pelo líder, pois ele achava que eu estava mais morta do que viva e que outra quadrilha terminaria o serviço. Querido ouvinte, quando fui pega e levada para ser morta, achei que só um milagre poderia livrar-me das mãos dos bandidos. E este milagre aconteceu. Deus, naquele momento, me agraciou com a sua misericórdia e mostrou que me amava. Queria que eu me voltasse para o seu Filho Jesus, mas o meu coração continuou fechado. E Satanás conseguiu cegar-me, fazendo com que eu voltasse pelo caminho da marginalidade e prostituição. Continuaram as fugas, brigas e espancamentos. E como resultado disso, adquiri muitas enfermidades em meu corpo, principalmente em meus rins. Eram dores terríveis que eu sentia, ao ponto de não poder mais andar com o meu corpo perépio, mas arrastava-me como uma criança recém-nascida pelo chão. Como contei antes, minha influência com médicos era grande, e não foi difícil obter os exames necessários para o diagnóstico da doença, que foi constatado pela junta médica como tumores malignos nos rins e que era de fator irreversível. A doença agravava-se, as dores aumentavam, e mais uma vez eu tentava, com todo esforço, agarrar-me aos poucos recursos que ainda me restavam, que quando não eram os analgésicos, eram as drogas. Amigo ouvinte, a Bíblia nos fala no livro de Jó, um dos escritos mais antigos das Escrituras, no capítulo 2, que quando Satanás se apresentou a Deus pela segunda vez, depois de ter destruído toda a família de Jó, e de não ter conseguido com isso que ele blasfemasse o nome de Deus, indagou que se tocasse em sua saúde, na sua vida, Jó esqueceria de Deus e daria tudo o que tivesse para reaver sua saúde. Na vida de Jó, mais uma vez o diabo foi envergonhado, pois Jó se conservou confiante de que Deus iria lhe restituir a saúde. Mas na minha vida, ele foi vitorioso, porque ao invés de pedir a cura a Deus, ao Deus que uma vez me livrou da morte, eu prometi que daria minha alma a Satanás para obter a cura da minha doença. Com esse desejo no meu coração, Satanás se aproveitou para, de uma vez por todas, destruir a minha vida. Continuando o relato, assim que o desejo de fazer qualquer coisa para obter a cura entrou no meu coração, Satanás achou ali campo para uma comunicação maior comigo. Certo dia ele apareceu para mim em forma de um homem mulato, vestido de roupas de magia negra,
e acompanhado de várias mulheres, e arrebatando-me em espírito, levou-me para dentro de uma floresta, onde arriou muitas oferendas, e ordenou que eu as comesse. Em seguida, aquele demônio sacou de um punhal, e furando um dos meus pulsos, começou a beber o meu sangue, dizendo que estava fazendo comigo um pacto, e que breve voltaria a se comunicar. Após esta visão, fiquei intrigado e procurei pessoas que pudessem me explicar o que havia acontecido. E me convidaram a entrar para o centro de Mesa Branca, de Allan Kardec, onde presenciei vários fenômenos. Mas não era ali que Satanás me queria. E parti para a Umbanda. Na Umbanda, conheci vários pretos velhos, exus, caboclos, mas Satanás também não me queria ali. E alguns amigos, orientados pelo próprio diabo, explicaram-me que eu deveria procurar o candomblé, mas que eu não deveria ficar no primeiro terreiro que aparecesse, e sim percorrer a 7 deles, e a mãe, ou o pai de santo, que jogasse búzios para mim e acertasse mais sobre a minha vida, era ali que eu deveria ficar e fazer tudo o que eles mandassem. Fiz tudo como me mandaram e acabei num determinado terreiro, cujo pai de santo era homossexual e também era viciado como eu. E ali ele me disse que eu não tinha doença incurável e que todos os fatos que aconteceram comigo era resultado da cobrança dos guias que me chamavam, e que assim que atendesse ao chamado deles e os obedecesse, aquela doença desapareceria. Fui recolhida a este terreiro e começava ali um ritual que eu não sabia, mas que selaria de uma vez por todas o domínio de Satanás em mim. Aquele pai de santo começou raspando-me e fazendo ali uma cruz no alto da minha cabeça. Após, banhou-me de sangue de vários animais, da cabeça para baixo. Após, banhou-me também com um banho especial que eles chamam de banho de abô. Querido ouvinte, esse banho de abô é muito nojento, pois ele é preparado com vários tipos de ervas, que eles dizem que eles usam o ato de quinar, mas que na realidade é esfregar com as mãos. E eles vão depositando aquelas ervas num recipiente de barro. Eles pegam miolos, vísceras, sangue de vários animais, coloca tudo dentro daquele recipiente, tapa, cava um buraco no chão, coloca aquele recipiente e aquele banho fica ali por mais de 15 dias enterrado, apodrecendo. O pai de santo, então, começa a jogar búzios para uma entidade que eles reverenciam muito no candomblé. Chama-se tempo. O tempo que determinará o tempo de todas as coisas ali. E quando chega a hora de desenterrar aquele banho, essa entidade ordena que já está na hora. Aquele pai de santo vai e desenterra aquele banho. Aquilo fica cheio de bichos, porque santo vai e desenterra aquele banho. Aquilo fica cheio de bichos, porque aquelas vísceras, aqueles miolos, aquilo tudo apodrece, cria bichos enormes. Aquele sangue apodrece, cria larvas. E misturado com aquelas ervas, aquilo fica tudo podre, fedido. É uma coisa horrível. E eu tomei vários banhos com esse dito banho deles, e também tinha que beber. Por várias vezes eu tive que tomar via oral aquele banho, tive que engolir vários bichos. É uma coisa imunda, é uma coisa terrível. Após este ato, fui levada por ele para um quartinho escuro que eles chamam de roncó, e vi que neste quarto tinha uma esteira e em volta várias tigelas de barro com comidas, chamada de alguidares, que era a mesma comida que já havia visto
em despachos de encruzilhadas. Deitei-me sobre a esteira, toda banhada de sangue. E aquele pai de santo, mas eu quero dizer para você que esses cortes que eles fazem com navalha virgem nas pessoas que são recolhidas a esses lugares, na realidade não estão fechando o seu corpo nada. Estão abrindo o seu corpo para que os demônios venham e se apossem de você. A única coisa que pode fechar o nosso corpo é o sangue de Jesus. Os dias foram passando e aquelas comidas apodreciam à minha volta. O mau cheiro tomava conta do ambiente e em meu corpo os cortes feitos pelo Pai de Santo haviam inflamados e eu já não suportava mais as dores que sentia. Ao findar 21 dias, aquele Pai de Santo falou que era necessário que eu comesse toda aquela comida. Que perverso. E foi o que aconteceu com aquele Pai de Santo, que ao fim do meu ritual ficou completamente louco, sendo levado para o hospício do Engenho de Dentro, amarrado por bombeiros. Fiquei com muito medo e resolvi deixar o terreiro. Mas a mãe do Pai de Santo falou que se eu saísse ficaria louca também, pois filha de Pai de Santo inquisilado é filha inquisilada. Mas eu não liguei e debaixo de muitas ameaças saí assim mesmo. A doença dos meus rins continuava e eu já estava definhando, estava muito magra e já não tinha mais forças para levantar da cama. As poucas horas que conseguia dormir era por causa dos analgésicos, mas quando o efeito acabava, eu despertava em gritos. Foi em uma certa noite em que estava no meu quarto e um demônio em forma de uma mulher se posicionou à minha frente, seminua, com uma capa de seda preta e vermelha, e acompanhada de vários demônios, dirigindo-se a mim, dizia ser a Pombagira, rainha do inferno. E para provar isso, ela trazia sobre a sua cabeça uma coroa, aparentemente de puro ouro. E ela, tirando aquela coroa da sua cabeça, colocou sobre a minha, e disse que tinha uma grande obra a fazer comigo, e que muito iria me usar aqui nesta terra. Respondi para ela que eu não servia mais para nada, pois a doença já estava acabando comigo. Mas ela respondeu-me que não iria usar-me doente, que iria me colocar boa primeiro, para poder cumprir todos os seus propósitos. Antes de ir embora, aquele demônio marcou um encontro comigo, meia-noite em ponto, num cemitério, e mandou que eu levasse um punhal comigo. Fiz tudo o que aquele demônio me falou. Chegando ao cemitério, meia-noite em ponto, ele pediu que eu lhe desse o meu sangue. Me feri com aquele punhal, o sangue saiu. Ali foi feito o meu pacto, e eu recebi um batismo pelos demônios, pois vários espíritos ali se materializavam e tomavam meu sangue. E naquele momento eu recebi um novo nome, pois não me chamariam mais Creusa, agora eu seria chamada Ialeuá. A partir daquele pacto, realmente eu passei a não sentir mais dores e achei que estava curada. Daquele momento em diante, passei a ter um segredo com aquele demônio e com isso adquiri vários poderes. Poderes tais que consegui até deixar o meu corpo e ir em espírito para onde eu quisesse, com aquele demônio me guiando. Foi encalcado no meu coração uma maldade tão grande que eu não media esforço dentro das sepulturas e até dentro de caixões ali enterrados. E ali me deixava presa até quando bem entendesse, para que eu aprendesse a lição que estava me dando. Eu não era a única escravizada com um pacto a Satanás. Ali me apresentou uma feiticeira chamada Baiana, muito poderosa, que lidava diretamente com a magia negra.
Esta baiana recebia um demônio, o muito poderoso, que se chamava Lúcifer. Muitas vezes presenciei seu corpo ser tomado por aquele demônio, que era tão pesado que quando saía deixava a baiana desacordada por horas. E ele ficava incorporado somente 2 minutos. Eu percebia que toda vez que ele a deixava, o chão ficava todo manchado de sangue. Mas eu não vi em seu corpo ferimento algum. E perguntei a ela por que aquilo acontecia. E ela me respondeu que era uma maldição que a acompanhava. Porque toda vez que ele a possuísse, levaria o seu sangue. E isto aconteceria até o fim da sua vida. Esta baiana passou a me ensinar os mais obscuros fundamentos da magia negra. E quanto mais eu aprendia, mais escravizada por Satanás eu era. Sentia-me como se fosse apenas um objeto para uso de Satanás. E quando ele não precisasse mais de mim, me destruiria. Querido ouvinte, eu não estava enganada quanto a este sentimento. E em algum tempo depois, aquelas dores dos rins voltaram. E eu comecei a sofrer. E mesmo doente, tinha que satisfazer a vontade dos demônios. Cheguei a ser até a mulher de Satanás. Fui pedida por Satã por esposa dentro do inferno. E ali foi realizado um ritual em forma de cerimônia. E eu tinha até uma aliança com esse demônio. Mas quando eu vim para Jesus, todas as maldições da minha vida foram quebradas, inclusive esta aliança. Dentre os muitos trabalhos que eu tinha que realizar para aqueles demônios, o principal era o de destruir lares, separar casais. E se eu desejasse o marido de alguém, era só invocar os demônios. E eles me revelariam o feitiço certo para a realização do trabalho. Satanás continuou colocando maldade no meu coração. E a cada dia que passava, eu sentia mais vontade de destruir pessoas. Eu cheguei ao ponto de ir para as capelas e ali namorar os defuntos, com o único objetivo, acompanhar ali o enterro para ver aonde aqueles corpos iriam ser enterrados, porque a nossa preferência era a sepultura de chão, para eu fazer trabalhos macabros à noite. Eu me envolvia com cabeleireiros na época e pegava mechas, cabelos de pessoas que eu não sabia nem de quem era, levando para o cemitério à noite, acompanhada de vários feiticeiros. Ali nós cavávamos aquelas sepulturas, tirávamos aqueles defuntos para fora e com a ajuda de uma lâmina, eu cortava o couro cabeludo daquele defunto e colocava aqueles fios de cabelo entre o cérebro e o couro cabeludo. E depois costurando. Passando algum tempo, aquelas pessoas, donas daqueles cabelos, recebiam em forma de um assopro no ouvido. Na realidade, era o espírito da loucura, que estava entrando na forma daquele vento no ouvido das pessoas, e elas ficavam loucas, pois aquele vento virava a mente delas de uma hora para outra. Nos rituais satânicos que realizávamos em cemitérios, Satanás me fazia comer até carne, órgãos humanos, tomando cachaça completamente manifestada, endemoniada. Eu fazia isso para poder ter mais poder com Satã, para poder ter poder com as trevas. E nesta época, aquela cabeleireira, a Maria do Carmo, que era muito amiga, já havia se convertido a Jesus Cristo. E sabendo da minha situação, começou a pregar para mim, dizendo que Jesus Cristo me amava e que podia me libertar daquele demônio. E quanto mais ela falava, mais eu me irritava e comecei a alimentar um ódio no meu coração por ela. Quando Maria do Carmo foi embora, peguei uma vela preta e me dirigi ao salão de magia negra, aonde bem no centro daquele salão eu tinha um caldeirão. Esse caldeirão, ele era usado para cozinhar cabeças de defunto, na intenção de tirar vida de pessoas grandes na sociedade. E meia-noite em ponto, ele era usado para queimar nome de pessoas que me aborreciam,
que me davam calote, que queriam me passar a perna. Ali eu pegava o nome das pessoas, escrevia no papel, virgem, jejuava de joelhos de meia-noite a meio-dia, falando a língua do diabo, entregava aquelas pessoas para Satã. E quando era meia-noite em ponto do dia seguinte, eu jogava aqueles nomes dentro daquele caldeirão aceso e o fogo consumia aqueles papéis em segundos. E os demônios ali se materializavam e eu dizia para eles que eu queria que eles fossem contra aquelas pessoas e provocasse pesadelos terríveis àquelas pessoas. E em meio aos pesadelos, eu dizia aos demônios que eles tinham que se materializar na minha forma, para que as pessoas não vissem os demônios, mas vissem a mim, que eu estava por detrás daqueles feitiços, para que elas aprendessem a me temer e assim fazer tudo que eu mandasse que elas fizessem. E com aquela crente não foi diferente. Eu queria que ela se afastasse da minha casa. Eu sabia o nome dela todo, escrevi o nome dela no papel, jejuei de meia-noite a meio-dia do dia seguinte, entreguei-la para Satã. Só que tinha uma coisa, essa crente dizia que o Deus dela falava com ela e que ele era um Deus forte. Eu sempre colocava várias pessoas dentro do caldeirão e naquela noite eu resolvi colocar só ela. Eu dizia comigo, se o Deus dela é poderoso, ela tem que ir sozinha com ele para dentro do caldeirão, para que o inferno vá todo atrás. E quando foi meia-noite em ponto, eu coloquei o nome daquela crente dentro daquele caldeirão em chamas. Os demônios vieram e eu mandei que eles fossem ao encontro daquela crente e provocassem pesadelos terríveis, fizesse que ela me visse em meus pesadelos, para que ela me temesse e nunca mais viesse falar de Jesus comigo. As horas se passaram. No dia seguinte eu fui despertada por alguém dando fortes batidas na porta da minha casa. Quando abri, tomei um susto. Era Maria do Carmo que estava à minha frente, e seu rosto é como se alguém colocasse ali 1 litro de azeite sobre a sua cabeça. Eu vi aquele azeite escorrendo pelo rosto, em reflexo com o sol, aquele rosto brilhava, como se fosse um reflexo de espelho no sol. Eu fiquei completamente petrificada naquela hora, não consegui sair do lugar, o meu rosto virou para trás, e aquela crente disse para mim, eu não te falei que o meu Deus é forte? Eu não te falei que o meu Deus fala comigo? O meu Deus mandou que eu viesse aqui nesta manhã, falar para você que eu nunca dormi tão bem como dormi esta noite, e que Ele te ama, e que vai fazer uma obra muito grande, muito em breve, na sua vida. Assim que ela se retirou, eu fiquei mais irada ainda, em inquirir daqueles demônios, porque eles não conseguiram atormentar aquela vida. E eles me responderam que era porque a sua casa estava guardada por anjos de espadas em punho, e que proibiram eles de entrarem naquela casa. Amado ouvinte, aquele acontecimento foi para mim mais um exemplo de como Deus me amava e estava dando-me mais uma chance. Mas meu coração continuou endurecido, e a cada dia Satanás me castigava mais, e eu ia piorando da doença. Mas mesmo assim eu continuava servindo-o, e sabia que estava prestes o dia em que ele não precisaria mais de mim e acabaria de vez comigo. Mas Deus tinha um plano comigo. E um certo dia, quando fui ao cemitério para fazer uma obrigação para os demônios, de repente ouvi uma voz que vinha do alto e me chamava pelo meu nome 3 vezes. Era a voz de Deus, mas eu não conhecia. Corri para casa. Quando lá cheguei, caí ao chão, como que desmaiada, mas não era um desmaio comum. E eu vi, quando desceu um homem, todo de branco, muito reluzente, e me pegou pela mão. Era um anjo, e na mesma hora arrebatou o meu espírito, e eu comecei a subir com ele. Conforme eu subia, eu sentia um gozo muito grande dentro de mim. E aquele anjo me levou para um lugar lindo, parecia uma campina, onde havia outro homem de branco, e ali eu fui deixada. Prezado ouvinte, Satanás muitas vezes veio me buscar em casa, da mesma maneira, e me levava em espírito para dentro de catacumbas, infernos, locais sombrios, e fazia eu sofrer. Mas ali não. Eu sentia uma paz muito grande, uma paz que nunca havia sentido em nenhum guia espírita,
E naquele momento, aquele segundo anjo, me fitando com um olhar sério, me disse: Creusa, conheço a tua vida e sei que sofres. Mas eis que hoje lhe é chegado um novo caminho, que poderá trilhar por ele se quiseres. Respondi naquele mesmo momento que eu não queria, que eu era ladra, viciada, prostituta, feiticeira e que nunca poderia trilhar por aquele caminho. Aquele anjo me perguntou novamente e eu dei a mesma resposta. Então, ele estendeu a sua mão à minha frente e apareceu um espelho muito grande. E o anjo me falou: Creusa, veja. E ali à minha frente começou a passar imagens como um filme. E eu via a mim. Era a minha vida daquele momento em diante. E eu me via entrando em um bar. E após beber, passava a mão na carteira de alguém. E no mesmo instante entrava um homem. Eu me via roubando. E sacando de um revólver, me dava muitos tiros. E eu caía morta ali. Fiquei apavorada. E me lembrei que muitas vezes Satanás falou que eu teria o mesmo fim de meu pai. E então aquele anjo, enquanto eu ficava paralisada, me exortou que se eu continuasse neste caminho torto e de trevas, o meu fim estaria muito próximo. Mas que naquele momento eu tinha a chance de me redimir, de ter uma nova vida. E perguntou novamente se eu queria. E no momento daquela pergunta final, eu já estava como um pássaro livre, sentindo-me liberta das correntes diabólicas. E ali eu respondi que queria. Então aquele anjo elevou-se ao ar e disse-me: Então venha e beba de graça da água da vida. Estendendo a mão, dela fluía uma água cristalina. E eu bebia avidamente. Aquela água parecia saciar uma sede que sempre tive em toda a minha vida. Após beber daquela água, o anjo me falou que daquele momento em diante eu iria anunciar aquela salvação que eu estava recebendo a todas as pessoas e que eu iria ser serva do Deus vivo. Recobrei os sentidos, mas aquele gozo continuava e eu me sentia já como uma nova pessoa, sem o desejo de fazer maldades. Então decidi procurar a mãe de santo e em minha inocência contei tudo para ela. Então falou que aquilo não era de Deus e que eram os meus guias se comunicando comigo. Mas eu não acreditei, porque os guias, quando me arrebatavam, me faziam sofrer e faziam ameaças. Mas aqueles anjos me deram a escolher o caminho da vida. Saí daquele terreiro e procurei imediatamente a minha amiga Maria do Carmo e contei a ela o acontecido. Ela começou a dar glórias e a dizer que Deus tinha ouvido as suas orações e que Cristo havia me salvado. Daquele momento em diante, a minha vida sofreu uma transformação radical. E com a ajuda da irmã Maria do Carmo, conheci outros irmãos que muito me ajudaram em oração. E com essas orações eu fui vitoriosa contra todas as investidas de Satanás. E a vontade de Deus cumpriu-se em minha vida, pois pela sua infinita misericórdia, tornei-me uma pregadora insistente do Evangelho de Cristo, no qual há salvação para todo o homem. Com o término deste relato, elevo minha voz em agradecimento a Deus pela vitória alcançada até o devido momento e pela segurança do meu nome estar escrito no reino dos céus. Amado ouvinte, espero que através destas palavras você tenha encontrado a única saída que realmente existe para você nesta vida. E esta única saída chama-se Jesus Cristo.